Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinta da magia. Arthur C. Clarke. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do escritor de ficção científica, escritor científico, futurista, inventor, explorador submarino e apresentador de séries de televisão inglês, Sir Arthur Charles Clarke, nascido em 1917, que em 1945 propôs um sistema de comunicação por satélite usando órbitas geoestacionárias, base de nossas telecomunicações atuais. Fique com a gente para mergulhar no tema tecnologia da informação agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Bom dia, amigos! Hoje temos o prazer de ter conosco o nosso amigo Alexandre Fernandes Pedrosa, que é consultor de TI e engenheiro de software, entre várias outras expertises da área. Para manter-se conectado à rede, fique conosco até o final. Tecnologia da informação é o campo que reúne os recursos, métodos e sistemas dedicados a processamento, armazenamento e circulação da informação em ambientes digitais. Trata-se de uma inteligência aplicada que transforma dados em valor, conectando pessoas, otimizando decisões e impulsionando a inovação. Elegante em sua complexidade, a TI sustenta o funcionamento do mundo contemporâneo, onde informação é não apenas insumo, mas ativo estratégico. Ale, meu caro, com tantas novidades que surgem na área de TI diariamente, como você consegue permanecer atualizado sem enlouquecer? Vamos lá. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e agradeço ao Henrique, né, por essa oportunidade, né? E acho que começando pelo princípio, né? Meu nome, né, como o Henrique falou, é Alexandre Fernandes Pedrosa, né? Hoje, para me manter atualizado assim, no mercado, eu estou direcionando meu foco, né, que está em arquitetura de soluções e consultoria de TI, né? Já atuei no mercado nacional, no mercado global, trabalhando tanto com cloud, como DevOps, automação de banco de dados e arquitetura de sistemas, né? E assim, né, na minha bagagem já tem vários anos trabalhando com empresas de grande porte, seja nacional, multinacional, setor corporativo ou entidades internacionais, como também órgãos não governamentais, né? Tudo focando em desenvolver soluções escaláveis e seguras, né? E acumula aí, que é o tema da nossa podcast de hoje, né? Bastante, algumas, né? Não bastante, né? Tem pessoas com mais, né? Mas tem algumas certificações dos grandes players do mercado, como a Google, a Oracle, a Microsoft, a Amazon, a Queria Huawei conhecer os também, que né? têm mais que você, hein, meu amigo? Mas é porque, olha, Sim, você não, tem muita é um dos gente que eu campeões. conheço que minha inspiração até, olha assim e fala, nossa, o cara tem dezenas, né? Mas vamos lá, devagar a gente chega lá, né? Sem dúvida. Né? E é uma coisa bacana, né? Porque eu e o Ale trabalhamos juntos, aliás, né? Ficamos juntos uns 5 anos trabalhando junto também com o William, o Alex Takayama e outras pessoas do grupo, o Tiago Alvarez. Então é bacana a gente manter esse contato com os amigos, né? Ver hoje como os amigos estão direcionando suas carreiras e perceber que você investiu pra caramba nisso daí, Ale. Olha, sinceramente, quando eu te conheci, o teu foco maior era DBA, né? Era justamente banco de dados, né? Mas hoje assim, você ampliou isso daí de uma forma incrível, né? Então, uma curiosidade, né? É que a minha Claro. primeira certificação eu já tive, aí a gente acaba entregando a idade, né? Enfim, como o pessoal diria, né? Como é que fala? O dinossauro da informática, né? A minha Tá primeira bom. certificação foi da Microsoft em Visual Basic, acho que foi isso. E foi em 1999, então eu já era certificado MCP em 1999 e o mercado, enfim, estava engatinhando nisso, né? Mas faz parte, Ah, como é que eu vou falar assim, de um estilo de vida que hoje está denominado como lifelong learning, ou aprendizado contínuo, né? Se a gente for aportuguesar exatamente. o termo, né? Porque eu acho que, assim, no meu Uhum. ponto de vista, né?
a combinação válida entre teoria e prática, né, que é o que forma os profissionais, os verdadeiros profissionais de tecnologia, né? Sem e assim, dúvida, aí, não tem... só para não deixar vago a pergunta que você fez, né, que eu, na verdade, fiz uma apresentação e não respondi a pergunta, né? Aí, como lidar com essa enxurrada de novidades? Geralmente, eu uso, como é que eu vou falar? Uma tríade, vamos colocar assim, que é o quê? É oportunidade, é o primeiro item, né? Eu colocaria assim como oportunidade, o segundo item como demanda ou requerimento do contratante, né? E o terceiro que é o clássico fichamento, né? Então, oportunidade é o quê, né? Vamos tentar correr aqui porque o nosso tempo é limitado, né? Eu busco fazer o maior número de certificações, obviamente alinhado com os objetivos. O que não é meu foco, eu descarto, que é quando saem essas promoções dos grandes players, que eles oferecem vouchers, e assim, eu tento participar de todos os hackathon, campeonatos, etc., para conseguir o voucher grátis, né? Demanda, requerimento seria mais no estilo do que o mercado está pedindo, né? Então aí a gente tem que alinhar as duas coisas, o que eu gosto com o que o mercado quer e o que dá para ser feito, né? Então eu olho o que o mercado está pedindo, geralmente os clientes falam, a gente está procurando agora tal perfil. Aí eu olho os perfis que estão disponíveis e falo, isso daqui é bacana, esse me interessa. Então eu procuro esse tipo de certificação, né? E fichamento, porque é aquela coisa, como é que eu vou limitar isso? Vou talvez puxar aqui um professor de história que me falava o seguinte. Manda bala. O pessoal acha que a gente que é professor de história tem que saber de todo... Eu vou adaptar para o nosso contexto de hoje atual, tá? O pessoal acha que a gente que é professor de história tem que saber de todas as datas como uma inteligência artificial faz. Mas a verdade é que mesmo as aulas que a gente dá hoje, por mais que seja repetida ao longo de décadas, né, porque o professor está lá há vários anos, né, na labuta ali, ensinando o conteúdo, ele fala, toda aula a gente vai revisar o conteúdo porque tem coisa que muda. Então não é algo tão estático, né? Então é o mesmo caso. A gente estudando TI, hoje a gente aprende uma determinada tecnologia, amanhã já mudou, é outra coisa. Hoje você está mexendo em uma plataforma, amanhã você está mexendo em outra. Então a gente faz os fichamentos geralmente de comandos para a gente ir relembrando, né? Então é assim, é o jeito que eu tento me organizar, né? Ótima então, dica. Ótima dica mesmo. Isso, é especialista, você vai ver que antes de uma apresentação, a pessoa vai fazer N pesquisas e, assim, não é só para ter lá a bibliografia no final, tá? Igual, sei lá, muitos pessoal falam, vamos encher uma bibliografia no trabalho de faculdade. Não. É porque nem tudo que você aprendeu você está usando diretamente. Quando você está... Então, quando você está dentro de uma empresa, você está focado em resolver os problemas daquela empresa. Então, muito do que você aprendeu, às vezes, não é aplicado naquele ambiente da empresa e fica em background. Não é que você esqueceu, mas se você precisar atuar naquilo, você tem que rememorar um pouco, igual andar de bicicleta. Se você passar muito tempo sem andar de bicicleta, quando você pegar de volta para andar, você vai dar aquelas bombeadinhas, mas você sabe andar também. Sabe? Muito bem, muito bem. Ótima explicação, meu caro. Porque eu também sou da área de TI já há bastante tempo, mas, sinceramente, meu querido, quando começou a ver esse universo de abertura, de ferramentas novas, tecnologias novas, eu falei, opa, peraí, eu não tenho mais idade para correr atrás desse tipo de coisa. Não, e que você dominava a frente lá de vários desenvolvimentos. Não, desenvolvimento no RP, TOTOS e tudo mais, programação, essas coisas, era super tranquilo. Mas o ecossistema de TI virou uma coisa de louco hoje em dia, sinceramente. Né? Então, eu diria que a pessoa ela precisa ter bastante tempo, dinheiro e estar bem antenada para querer realmente, né, ser um generalista nessa área, o que é praticamente impossível. Então você acaba se especializando, que é o que foi que você falou. Conforme a necessidade da empresa, você direciona um pouco mais a sua expertise em relação àquilo. E está completamente certo. A nossa área, eu te falo sinceramente, é mais complexa do que medicina. Medicina dizem, né, tal. Sim, tem as especializações, você tem que estar sempre estudando.
caramba. E na nossa área também é a mesma coisa. Sempre estudando, sempre especializações. Hoje a versão é uma, amanhã a versão é outra. Muda tudo, muda a interface, muda a sistemática de trabalhar. Então, realmente, você tem que estar por dentro disso. E durante a nossa conversa de hoje, né, a gente vai fazer alguns questionamentos justamente nessa questão, né, que para mim é uma das questões principais, de que, infelizmente, cada certificação que você obtém, depois de um certo tempo, precisa ser recertificada, não é verdade? Porque esse dinamismo de TI... Esse detalhe que você trouxe também à tona da complexidade da área de TI é algo, como é que eu vou falar, que hoje já tem empresas, não são todas, tá? No Brasil ainda está, como é que eu vou falar, está engatinhando, que reconhece isso, que é o quê? As especializações, elas permitiram um processo mais rápido, mais ágil, né, como é o termo hoje em dia de tecnologias ágeis, né, mas ao custo de você precisar de, em determinados momentos, ter especialistas focados em pontos-chave. Então, o que acontece? O pessoal fala assim, que é o exemplo que você realmente você usou, tá perfeito. A medicina tem diversa segmentação. A TI hoje tem mais. E você vai ver hoje em entrevista Forbes, exame, etc. Você vai ver muito céu que já reconhece esse ponto. Que realmente ficou muito. Precisa. Vou pegar um exemplo que a gente estava citando no começo. De DBA. De DBA tem um artigo, depois eu até compartilho para você deixar no link na descrição do podcast. Legal. Que acho que era Craig o nome do autor, que enfim, acho que era 2017. Ele mesmo já citava que em 2017, no mínimo, ele poderia enumerar 8 tipos de DBA. Então, você tinha 8 tipos de DBA diferentes naquela época já, hein? E enquanto todo mundo só contratava por DBA. Não, é o DBA, DBA é DBA, acabou. É o cara que mexe no dados, não precisa mais nada, não. Pelo contrário, ele vai lá e enumera. Você vai ter o DBA. Não, porque quem contrata não conhece os meandros. Né? E assim vai. Então, eu passo o artigo depois, mas vamos lá. Te agradeço, meu querido. Agora, vamos lá, vamos começar. Então, vamos desde lá do princípiozinho, né? O que levou você a se especializar na área de tecnologia? E como começou sua jornada? Uma vez que, na nossa época, não era tão simples ir para... Bom, na verdade, eu sou uns 20 anos mais velho, mas, mesmo assim, na sua época, não era tão simples você entrar nessa carreira. Né? Então, o que te levou a isso? Bem, começando do princípio, né, dos primórdios, vamos lá. Vamos pegar assim, então, vai da gente. Sabe aqueles papos de pai e filho, aquele pai coruja, que fala, ou mãe coruja, que fala assim, meu filho é super inteligente, né? Aí, então, minha mãe falava sempre assim para as visitas, né, enfim, vizinhos, né? Que na visão dela, né? Na visão dela, eu era super inteligente por ficar desmontando e montando os brinquedos, né? Aí o que eu gostava de ver nesses comentários era a cara de espanto do pai alheio, né? Que o cara já escondia assim, o brinquedo do filho dele, né? Colocava assim de lado, né? Fala, opa, pera aí, destruidor de brinquedos. Ele vai desmontar. No meu filho não. Pode brincar os dois ali, ó, mas sem brinquedo por perto, né? E era assim, era nítido, né? Que na percepção do pai do outro, né? Pensava, eu imagino, né? Óbvio. Ele falava assim, isso não é inteligência, isso é um destruidor de brinquedos, né? Mas quem sou eu para criticar o filho alheio, né? Isso é curiosidade, meu amigo. Isso é curiosidade. Curiosidade é que move o mundo. Sim. Aí eu concordo em partes com esse pensamento, porque assim, eu não colocaria que eu sou super inteligente, mas porque eu até acho que se fosse o caso realmente, né? Eu já estaria até na mensa, né? Porque para muitas pessoas inteligência se resume a QI, né? Mas eu colocaria assim, eu sou curioso. Aí, para mim, eu acho que... Curioso profissional de primeira linha. Justamente. Aí, assim, para mim sempre me importou entender a mecânica nos mínimos detalhes, né? Então, assim, quando consegui meu primeiro computador, que foi muito depois do que meus amigos, né? Não foi muito diferente. A primeira coisa que eu comecei a fazer foi desmontando para fazer upgrade, fui formatando, instalando vários tipos de sistema para ver a diferença entre um e outro. Peguei, aqui já é outro detalhe que a gente vai entrar no... Eu posso citar um nome aqui que
raros, eu acho que raros ouvintes vão entender que eu instalei, por exemplo, um sistema operacional que não existe mais, que era um Mandrake, um dos primeiros Linux que foi disponibilizado. Poucas pessoas foram dessa época. E aí, eu acho que nesse momento eu vi que, tipo, o computador era mais do que uma simples ferramenta, né? Ele também poderia prover soluções, assim como resolver problemas, né? Então, eu já comecei a diferenciar ali que, para determinado problema, por exemplo, eu poderia ter um software que resolveria, outro já não resolveria tão bem, né? E aí, com essa base de montar computador do zero, instalar sistema, etc., eu fui me aprofundando em infraestrutura, né? Aí, indo para infra, é meio que, como é que eu vou falar? Meio que inevitável que você parte para virtualização, né? Porque bem antes de termos hoje que está termo popular, pomposo, que a gente usa como cultura, né? No caso, cultura DevOps, por exemplo. Antes da cultura DevOps, já era possível praticar uma parte do que o pessoal ironiza hoje do, como é que eu vou falar? Na minha máquina funciona, e aí não, né? Era comum você o pessoal tem essa crítica, né? Mas era comum você disponibilizar, por exemplo, uma imagem de uma máquina virtual para a pessoa fazer o desenvolvimento dela e depois exportar aquela imagem e colocar em produção, né? Que era que a gente usava bastante com o ambiente de... Não que tenha mudado hoje, tá? Mas hoje recebe outros nomes e pomposos, né? Vou colocar assim. Que a gente tinha os 3 estágios que era desenvolvimento, homologação e produção, né? Hoje a gente já coloca como esteira de produção, onde o desenvolvedor já faz o seu código, joga na esteira, que a esteira já processa se tem algum código malicioso, alguma dependência maliciosa, faz com análise de QA antes de jogar em produção e só demente depois que passou em tudo, ou seja, a homologação é meio que automática hoje em dia, né, com uma esteira de produção, que vai para a produção, né. Mas assim, e acabei me certificando nesse inteirinho, né, fui me certificando também, que foi o que eu falei, em 99 eu já tinha a certificação de Visual Basic, na época não me rendeu nada, eu me certifiquei porque eu achei que era interessante, mas não teve reconhecimento no mercado interno. Eram poucas empresas que valoravam, né? E nesse inteirinho fui passando. Fui por, como é que eu vou falar? Diversas posições, por exemplo, antes da gente trabalhar junto como DBA, eu já tinha, quando eu estava como DBA, né, quando a gente trabalhou junto, eu já tinha passado como analista de suporte, como coordenador de TI, depois de DBA, como consultor também trabalhei bastante como desenvolvedor. Legal. E voltei a pegar certificações agora porque eu estou vendo que tem um reconhecimento global. O mercado interno ainda nem tanto, mas globalmente hoje certificação está sendo usado bastante como filtro. E aí legal. Foi também, como é que eu vou falar? Eu direcionei o meu foco, né, que eu falei, já que eu estou tanto na área de TI, vamos preencher os requerimentos. Eu tenho certificações hoje para reconhecimento global, que é o filtro que as empresas hoje entram em contato comigo no mercado global. E para o mercado interno, a engenharia de software estaria mais aderente com o meu perfil, né? Por isso, segui por esse caminho. Então, eu tenho meu conhecimento prático validado pelas certificações, porque você não passa em certificação, pelo menos as de mais alto nível, né? Sem saber a prática, esquece que você não vai passar. E fazendo um conhecimento de qualificação por status quo que o mercado exige, né? O que não deixa de ser interessante, né? Porque a gente aprende coisas novas. Mas realmente é aquilo que você falou. A gente precisa ter o aprendizado contínuo, não dá para ser diferente. E por incrível que pareça, não só na nossa área, mas principalmente nessa área de TI, meu amigo, isso é fator primordial. Vamos lá, no seu ponto de vista, a área de TI, né, como a gente está falando, mudou muito nos últimos anos em relação à necessidade de informação, né? Sim. E como você vê isso em relação à necessidade de certificações e diplomas? Sei que você já falou uma parte disso, mas... eu acabei comendo. Como isso caracteriza? Não, é sem problema. No Brasil, eu vejo que assim, a certificação ainda tem... Como é que eu vou falar? Não tem o devido reconhecimento das empresas ter e-mail, tá? Sim. Mas, assim, ela não é... Como é que eu vou falar?
um impeditivo para quem é desenvolvedor, por exemplo. Porque, da mesma forma que não é tão requerido para quem é desenvolvedor, aliás, eu vejo muitas vagas, vamos colocar assim, de 10 vagas, 2, ou seja, 20%, requer uma graduação. Menos ainda, vamos colocar 10% requer certificação, no caso de desenvolvimento, tá? Vamos colocar desenvolvimento. Mercado nacional. Isso, mercado nacional. Então, assim, eu acho que no caso de certificação não mudou, a empresa tem e-mail, né? Muito, porque o pessoal não valora ainda muito. Mas se for uma empresa TI fim, aí a coisa já muda de figura. Aí ela já tem um certo peso, muitas vezes até maior do que a certificação, do que o próprio diploma, no caso, né? Sim. Mas assim, isso Ou muda seja, também. Conforme, né? Mas você citou uma coisa bem interessante aí, que é a TI meio e a TI fim. Né? Ou seja, nós, por exemplo, quando trabalhávamos juntos, tínhamos a TI como um meio de atingir objetivos. Sim. Mas uma empresa, como vamos citar aqui um nome do mercado famoso, TOTS, por exemplo, ela tem aquilo como uma atividade fim, ou seja, o desenvolvimento, né, do software em si. Então são expertises diferentes. Então aí você já me fala, né, o mercado de trabalho atual, né, nacional, valoriza mais um diploma de graduação ou uma certificação específica? Eu diria que você meio que já comentou, mas é interessante notar assim, TI meio e TI fim, né? Cada um tem um perfil diferenciado de exigência, né? Sim. Então, aí vamos então para a resposta coringa, né? Que é o quê? Depende. Porque, assim, se você está na TI fim, ela automaticamente reconhece e agiliza também o processo de recrutamento, né? Porque ela sabe que um profissional que é certificado, nas maiores certificações, ele já passou por N validações e garante a entrega, né? Porque não vai conseguir chegar na certificação de maior nível sem saber o que está fazendo ali. Nessas, a certificação tem um peso muito maior. Agora, se você está numa empresa que é TI meio, a graduação, a hierarquia que é rígida, o RH vai fazer o quê? Ele vai pela, como é que eu vou falar? Pela lei do menor esforço, por assim dizer. Ele vai criar um plano de hierarquização ou plano de carreira, né, como o pessoal gosta de usar o termo mais comum, né? Que é tipo, faça uma graduação, faça uma pós e com isso você recebe uma bonificação no seu soldo final. Então, para esse mercado, uma qualificação eu acho que é o mais indicado. Entendi. Tá certo, é por aí mesmo. E aí, né, continuando, quais são as principais vantagens de uma graduação para quem quer atuar como arquiteto de soluções ou engenheiro de nuvem, né, que é uma das atividades hoje que estão na crista da onda. Tá na trend agora, né? Olha, tá na nuvem. Tá na nuvem, né? Boa, boa. Olha, eu posso estar falando besteira agora, tá? Mas, assim, eu não conheço nenhuma graduação que, como é que eu posso dizer, que prepare a pessoa diretamente para cloud. Então, eu vou... eu acredito que você não está falando besteira, não. Eu vou seguir pela linha do seguinte. A graduação, ela é apenas o trampolim para te preencher o requerimento da pós. Por quê? Porque nas pós você já encontra, aí sim, como especificidade, né? Pós-graduação focada em cloud. Aí eu posso citar, por exemplo, uma das que estão assim no meu foco, eu estou analisando as possibilidades, né? Que é o que, por exemplo, tem a FIAP, por exemplo, ela tem uma de Cloud Engineering e Arquitetura. E aí, quando você vai na página deles, vai notar o conteúdo programático, ver a bibliografia, enfim, todo o conteúdo que você vai estar aprendendo, né? Tem uma descrição importante que é que eles falam assim, olha, a gente te ajuda a se preparar para a certificação, ou seja, é se preparar. Pra você já vê o nível que é uma certificação, entendeu? Do negócio, entendi. É quase um cursinho. Não, tipo um cursinho, né? Então, não, mas é aquilo lá que nós dissemos, é um cabedal de informações monstruoso, né? Então, sim. Aí eu colocaria assim, ó, na graduação, hoje, para quem está seguindo, vou pegar. Deixa eu compartilhar então por que eu fui para engenharia, eu acho que seria um ponto
bacana porque daria Legal. uma visão de 360 graus, vamos colocar assim. Antes de eu pegar iniciar minha graduação de engenharia de software, eu tive duas opções que eu pesquisei na época, né? Que era o seguinte, eu tinha uma trilha 1, que eu vou colocar assim, que eu poderia chamar de trilha, porque geralmente quem faz bootcamps, etc., você está seguindo trilha, né? Então vai fazer mais sentido para essa galera. Eu tinha a trilha 1 que eu posso chamar de trilha T-Flash, né? Ou seja, como que eu consigo atender mais rápido os requerimentos de mercado, né? E aí eu fui procurar o que seria o T-Flash, que eu poderia fazer o quê, né, na época? Eu poderia fazer um tecnólogo, que não deixa de ser uma graduação, tá? Embora seja de menor valor hierarquicamente dentro das empresas, né? Mas, enfim, eu poderia fazer um tecnólogo, em, por exemplo, em gestão de tecnologia da informação, que, se não me engano, acho que era na Unopar, enfim, é do Grupo Anhanguera. Elas têm um tecnólogo de 1 ano e meio, certo? Na sequência, eu poderia pegar ainda no próprio grupo deles, fazer uma pós de engenharia de software. Ou seja, não seria o bacharel, tem uma diferença, tá? Se você faz uma pós em engenharia de software, você fica com o título de especialista, mas jamais bacharel. Jamais. Aí tem essa diferença. Porque porque isso é uma coisa bastante interessante, né? É a questão justamente de profissões regulamentadas, né? Sim. E eu, por exemplo, sou formado em administração de empresas, sou bacharel em administração de empresas. Mas tenho, por exemplo, a minha primeira especialização, minha primeira pós-graduação foi em análise de sistemas. Então eu era o quê? Um especialista, um administrador de empresas que se tornou especialista exatamente, em análise de sistemas. Então, deixa eu pegar a trilha 2 agora. Trilha 2, manda bala. Isso, então a pessoa fica só como especialista, certo? Na trilha 2, que seria o almejado, vamos colocar assim, o currículo tradicional clássico, o que eu teria? Eu teria engenharia de software dos 8 semestres, né? Que aí sim você pega o título de engenheiro e bacharel, né? E pegando uma pós. Então, eu vou só concluir na trilha 1, né? Para não atravessar as coisas. Então, se fosse para uma trilha 1 de rápido, em 2 anos você está com uma graduação, ou seja, um tecnólogo, e uma pós. 1 ano e meio de um tecnólogo, 6 meses de uma pós no curso T-Flash do mercado, 2 anos você está com os requerimentos preenchidos, né? Mas se você for pelo clássico, né, o tradicional, né, então são 8 anos, 8 semestres da engenharia de software, aí você ganha seu título de bacharel, ou seja, 4 anos. Aí você vai fazer uma pós, 1 ano e meio voltado aí para uma arquitetura de soluções, por exemplo. Aí já são 5 anos e meio só de qualificação, né? Aí o que me pesou? Eu falei, nossa, desses dois, né? Por que eu não vou direto para o 1, né? Aí eu tinha definido na época o seguinte, eu não vejo o mercado nacional como objetivo fim. Aí eu fui pesquisar o programa de vistos, né? Para conseguir vistos para os Estados Unidos, programa de visa, né? Que geralmente é um termo utilizado, Europa, etc. E aí eu notei uma coisa muito interessante que acho que poucas pessoas vão atrás, né? Que é o quê? Existe uma fila, primeiro existe um limite de vistos que eles emitem lá de tempos em tempos. Desse limite de vistos que eles emitem de tempos em tempos, eles ordenam uma fila. Aí nessa fila, geralmente, a regra que é compartilhada entre todos os países é o seguinte: o primeiro item da lista é político e magistrado. Eu falei, poxa, eu não sou da política e não dá para mim ir para o magistrado, vai demorar muito mais que TI, eu não tenho muito esse foco, né? Aí eu falei, então, descartado. Não vou conseguir entrar nessa prioridade. Qual que seria o próximo? Legal que você fez uma análise profunda e coerente, hein? Aí o próximo era médicos, medicina. Qualquer médico ou da área de medicina, mas assim, médico, enfermeiro não, técnico de enfermagem não, ou seja, o ápice. Médico, cirurgião, etc. Assim, o topo de carreira, né? Aí eu falei, medicina também, aqui no Brasil, que custa uma fortuna, não vira para mim, né? Aí eu falei, então tá, riscado. Vamos pro próximo item da lista, né? Uma hora vai chegar alguma coisa que dá para me encaixar nesse negócio aí, né? Aí o próximo era o quê? Engenharia em geral. Eu falei, opa, é aqui que eu vou entrar. Aí eu procurei da engenharia. Eu tinha a engenharia da computação e a engenharia de software. Engenharia da computação, logo de cara, eu descartei porque, vamos colocar, tipo assim, os problemas da China, por exemplo. Para você ter acesso a equipamento de ponta, por exemplo, que eu queria na época, se eu fosse seguir por engenharia da computação, era estudar sobre processadores, que é uma área que é bem rentável, né?
mas a gente não tem acesso a equipamento de litografia para criar hardware altamente especializado, etc. Além de ser uma fortuna, é limitado. É o que acontece com a China, por exemplo. Falei, vou para software, porque software programa com qualquer computador, né? E você já conhecia, é uma grande vantagem. Na época fazia sentido. Hoje em dia a gente está com IA. E isso já deixou de ser uma realidade. Já entrou na mesma limitação do como é que eu vou falar? Do hardware, né? Mas aí, beleza, né? Falei, vamos lá, né? E aí, o que acontece, né? Você indo para no caso para graduação, né? Quem for, no caso, para engenheiro de software, cloud, enfim, o legal é que você, se você for pegar... então, deixa eu só voltar. Nossa, eu pensei várias coisas e cortei. Nessa fila de prioridade da Visa, o engenheiro que eles contam é um engenheiro bacharel. Aquele que pegou o título por especialista não entra nisso daí, tá? Você vai ficar lá para baixo na fila. Mesmo. Tem que fazer todos os anos. Isso, então foi tem por onde seguiu. Tem que ter CRE. Né? Aí, para quem quer ir como vantagem, né, que é a pergunta, para ir nesse nível para cloud, uma das coisas que você vai ver, se você for, então, fez o requerimento da graduação e foi para as especializações, é que você vai entrar numa coisa que a certificação não te dá. Esse é um ponto que eu acho que poucas pessoas também se atentam. Que é o quê? As graduações, as pós, né, no caso, não as graduações. As pós, elas vão entrar, por exemplo, em frameworks corporativos, como TOGAF, Zacman, enfim, outros que, assim, você não precisa estar fazendo a pós. Você pode comprar um livro, você pode fazer um curso de especialização, etc. Mas a pós é o que vai preencher o requerimento de mercado, né? Tipo assim, não, esse cara preencheu todos os requisitos, né? Mas é o que você vai aprender numa pós e vai te dar um diferencial para essa área. Entendi. E, assim, o outro ponto-chave, né? Que é o que você falou lá em cima. A certificação expira, né? A graduação e a pós, não. Essas você leva para o resto da vida. Exatamente, isso é uma grande vantagem. E falando nisso, né, apesar de tudo, quais são os principais benefícios das certificações para alguém que deseja ingressar ou crescer na área de TI? Então, aí a gente volta, eu já atravessei a pergunta, né? É que o assunto ele é multidisciplinar, então a gente acaba cortando uma parte da... Mas não tá completamente coerente, porque são temas interrelacionados, né? Que, aliás, a próxima pergunta que eu ia te fazer, você pode responder junto com essa, benefício da certificação, e você já disse, né? Uma certificação pode substituir a experiência prática? Como o mercado enxerga isso? Então você pode responder as duas juntas, porque tem tudo a ver. Sim, então vamos lá. O que eu acho assim, que difere a certificação da qualificação, né? Que assim, vamos traduzir os termos técnicos para o pessoal que não entende muito. Quando uma vaga fala assim, ou a notícia, o mainstream, né, o jornal, fala assim, falta pessoas qualificadas. O que o mercado está querendo dizer? O que essa notícia está querendo falar? Significa que eles estão procurando só quem tem graduação. Então a gente traduz qualificação por graduação. Quando o mercado fala falta pessoas capacitadas, aí capacitada já significa que você pode obter esse conhecimento por um curso ou uma certificação, entendeu? Então, assim, o que eu acho que o diferencial, né, voltando então para a pergunta assim, do benefício da certificação é o quê? É que a qualificação, ou seja, a faculdade, a graduação, ela te dá um apanhado geral de coisas assim, geralmente, assim, depende muito de cada faculdade, tá? Cada faculdade tem um ritmo, mas no geral, para o que o pessoal acessa mais, são as faculdades que vão te limitar muito no, como é que eu vou falar? Em conhecimento técnico e pouco prático. Então, você vai passar lá, às vezes, se você pegou, por exemplo, um bacharel, você está lá 4 anos numa faculdade aprendendo muita teoria e pouca prática. A certificação, quando você vai entrar no nível de certificação, mesmo nas que são as entry-level, né, ou seja, aquelas que são as iniciantes, que o pessoal chama de associate, eles já assumem que a pessoa tem uma certa bagagem. Que é o que muita gente fala, nossa, mas certificação é uma coisa muito difícil, eu entro lá, os caras falam termos que eu não entendo. Por quê? Porque eles já assumem que você, ou das duas uma, ou você já está numa graduação, ou você já está imerso no mercado e já tem uma certa bagagem.
E daí para frente, eles vão só correndo conhecimento prático, porque o foco da certificação é te preparar no perfil troubleshooter, ou seja, solucionador de problemas. Que é o quê? Você vai chegar na empresa, vai estar ali pegando fogo, né? Que nem o pessoal gosta de brincar, né? Fogo no parquinho, né? E você tem que tocar e fazer a coisa resolver, filho. Exatamente. Não dá para ficar só na teoria, entendeu? Então, tanto que, por exemplo, a nível professional, ou seja, que são os topos das certificações, por exemplo, é prático. Você chega lá, vai ser um case aleatório que vai falar para você, ó, você está numa empresa tal, você tem que treinar, vamos supor, no caso de IA, por exemplo, você tem que desenvolver um chatbot para a empresa tal, que ela quer atender tantos clientes, faça isso no ambiente controlado nosso para que a gente avalie. Você vai ser avaliado por gasto de recurso, se você... Porque existe, sabe aquela frase de, por exemplo, curso de história, que todas as estradas levam a Roma? Então, existe N maneiras de você resolver um problema, mas nem sempre todas as maneiras são as ideais. Então, na avaliação, quando você está fazendo essas certificações top, você tem que observar muito o enunciado. Acontece muito de o enunciado falar assim, olha, o cliente X tem um perfil tal, ele quer uma solução rápida e acessível, porque o budget dele, ou seja, o orçamento, o dinheiro que ele tem para gastar ali é pouco. Aí já está a dica que muita gente não consegue entender na avaliação, que é o quê? O cliente não tem dinheiro. E aí você vai ler as opções ou o jeito de resolver, todas estão corretas. Aí você fala, e agora? Se todas estão corretas, como é que eu resolvo? Qual que eu escolho? Quando é optativa, no caso, né? Você vai escolher aquilo que o cliente vai gastar menos dinheiro. Então, esse é um tipo de feeling que quem não tem expertise ou não trabalhou na área não consegue passar uma certificação por causa disso. A pessoa vai falar, tá tudo certo, não tem pergunta errada. Entendeu? Mas tem sim. Mas tem, e isso é um diferencial, entendeu? E eu acho que assim, quem quer crescer na área, você quer ser reconhecido, você vai pela certificação para complementar. Se você está numa empresa, então, voltando sempre ao que a gente já explicou, né, para acelerar a conversa, se você está numa empresa TI fim, TI meio, no caso, por mais que a certificação não tenha tanto valor, ou seja, o RH vai falar assim, tudo bem, eu vou aumentar, sei lá, R$200 no seu soldo final, porque você fez uma certificação aí, não tem aquele valor de uma TI fim, que vai falar, não, você é um cara que a gente está vendo que está reconhecendo, você conseguiu uma certificação de elite, vamos aumentar aí já uns 4 dígitos aí. Você vê o contraste da coisa, né? Mas vale a pena, porque vai mostrar, não para aquela empresa que não está te reconhecendo, que você é um cara que está atenado e se atualizando. Mas quando você coloca no seu perfil que você tem determinada certificação atualizada, outras empresas que estão ali garimpando no mercado vão se interessar por você, entendeu? Então, eu acho que, assim, vale a pena para quem quer crescer na área. Respondendo a pergunta anterior, né? A primeira, né? Aí eu vou no outro, né? Agora que se ela substitui a experiência prática. Eu acho que ela não substitui, mas ela também não te deixa tão cru quanto uma graduação. Por quê? Sim. Porque, como o foco é mais focado na prática, se você conseguir dar o pontapé, ou seja, passar da parte dos termos que você não está entendendo porque você não teve uma experiência ainda, você correr atrás. É isso, você correr atrás. Você está começando uma certificação, você não está entendendo os termos, você vai lá, procura um cursinho que traduz aquilo numa linguagem de fácil acesso para você, ou tem uns exemplos práticos que vai fazer sentido para você, aí você volta para a certificação e você consegue deslanchar. Então, ela vai te dar uma experiência, no mínimo, para você conseguir atuar diretamente no mercado, se você conseguir passar nas de nível maior, né? As introdutórias vão certificar que você já está, pelo menos, com o básico para ser absorvido pelo mercado. Mas é legal... Não, fala, termina. Não, mas não é todas as empresas que vê assim, tá? Então, assim, isso é a minha visão aqui, e cada empresa é uma regra, cada local é uma bem coisa. Coerente, claro. RH mas menos ainda, tá? Porque RH, se você não tiver no RH que for um especialista com foco em TI, ou seja, se for um RH generalista que está contratando desde o faxineiro
até, sei lá, um Até, empilhador do outro lado, e você é só um número qualquer, ele vai te tratar como um número qualquer. Sua certificação para ele claro, não tem diferença de, por exemplo, um cara que fez um curso de empilhadeira numa empresa A, numa empresa B. Para ele é tudo a mesma sim, coisa, entendeu? Então você não vai ter esse reconhecimento, tá? Mas, assim, bem para quem está interessante. começando, eu indicaria que não gasta muita grana, porque muitas vezes você também não sabe qual linha que você vai seguir, o que a empresa vai pedir. E aproveita esses programas de vouchers gratuitos, que é pelo menos o que eu faço, né? Que, aliás, você praticamente já está falando a próxima, que seria o tempo e investimento financeiro de uma certificação compensam mais do que o de uma graduação, e aí, na minha concepção, acabou entrando no mesmo enfoque. Vai depender de que foco você quer, se você quer ir para o TI meio, TI fim. Né? Sim. Eu acho que vamos voltar para a pergunta coringa, né? Que é assim, também vai depender muito da situação de cada um, né? Porque, Claro. vamos lá, você pode começar com determinada certificação e ser contratado por uma outra função paralela. E aí, naquela outra função paralela, você vai ver que existem outros tipos de certificações que vão agregar mais valor nas suas entregas. E aí, aquela primeira que você fez, você vai deixar ela ali de lado, você não vai seguir mais por aquela trilha. Uhum. Mas, no caso da graduação, é questão também de a gente voltar no que a gente debateu lá em cima, né? Qual que é seu foco? Se você tá se a pessoa está, no caso, falando assim, não, eu quero estagnar, ou seja, eu quero só trabalhar com desenvolvimento, eu não quero ter plano de carreira, não quero crescer tanto, etc. Uhum. Mas eu quero ter, como é que fala, alguns diferenciais ou ter uma bonificação, vamos colocar assim. Então a certificação pode ser interessante. Mas se você quer crescer hierarquicamente, ou seja, você quer galgar altos cargos na empresa, principalmente se você tem planos de migrar de área, você fala assim, não, eu quero ir para gestão, por exemplo, você não vai conseguir ser uma graduação. Sim. Infelizmente, no mercado nacional, isso é meio que clichê. Ou você vai Praticamente. ter uma graduação, ou você não vai ocupar uma posição de gestão, entendeu? Exato. Ou Ou seja, como você não vai ser um executivo. Pronto, você não vai ponto virar um final. executivo. Ou, como eu falei lá em cima, né? Se seu foco também for ir para fora, se você não quiser ficar só atuando remoto no Brasil, você fala assim, não, eu quero ir para um país com condição com poder aquisitivo maior, com uma qualidade de vida maior, e for disputar visa, se você não tiver uma graduação, infelizmente, vai ser quase como ganhar na loteria você conseguir uma empresa que lute pelo seu visto. Ou seja, você vai ter que fazer um trabalho de casa amplo para saber exatamente que trilha você tem que seguir na sua carreira. Ou Sim, seja, não é entrar e eu vou fazer o que vier. Não, 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 não. Você tem que sim, pensar muito bem desde o início, porque é um investimento pesado em tempo e dinheiro, né? E que pode ou não te dar o retorno, né? Como sim. a próxima questão. Profissionais certificados tendem a ganhar salários mais altos do que aqueles apenas graduados? Aí a gente multidisciplinar, vai indo e voltando, né? Vai da empresa. Se é TI fim, geralmente fica a diferença é pouca. Se você pode, às vezes, se é TI meio, a diferença é pouca. Na TI meio, geralmente, quem tem uma pós acaba ganhando, não é sempre uma regra absoluta, tá? Mas geralmente quem Sim, tem, por sim. exemplo, uma pós ou mais de uma pós, consegue ganhar mais do que aquele cara que acumulou várias certificações. Infelizmente, essa é a visão que a gente É, falou que é a visão do RH dali do menor esforço. Um plano exato. hierárquico para Ainda mesmo no tudo. mercado nacional, que também a lei do menor esforço sempre é É, aplicada, né? mas se você está numa empresa TI meio, não, TI fim não, essa já geralmente o RH ele já é mais qualificado ou mais capacitado no caso para avaliar o peso de cada certificação e sim, quando ele vê as certificações de peso, eles valoram muito mais do que uma pós. Aliás, é uma coisa interessante, já que temos essa questão aqui no mercado nacional. Você já viu casos de empresas que priorizam certificações em vez de diplomas na hora da contratação? Olha, é Empresas raro. nacionais, essa que é a questão, hein? Isso, então, assim, no mercado nacional é raro. No global, sim, tá? No global, eu tenho muitas abordagens que eu recebo de headhunter e afins, que o filtro deles é justamente para a pessoa ser certificada. Eles procuram o pessoal que tem certificação. E aí, Uhum. um detalhe, tá? Que eu vejo muita gente que, por exemplo, fez a certificação e não renovou, mas deixa lá como certificação ativa, principalmente no LinkedIn.
Isso é uma coisa que como é que eu vou falar, é considerado como se fosse uma blasfêmia, porque o cara de RH, o profissional de RH que está fazendo o recrutamento, quando ele filtra por certificação, vai listar essa pessoa que está com a certificação vencida, certo? Que ela não colocou a data de expiração. O LinkedIn tem esse campo de mostrar, de você colocar lá que vai expirar em tal data. Que aí, estando expirada, não aparece no filtro para o recrutador. Quando o recrutador tem esse trabalho de ver uma pessoa que deixou a certificação, que estaria como certificado, mas não está ativa, ou seja, porque ela expirou, o recrutador te joga em blacklist. É uma prática cruel, mas, enfim, vai de cada profissional, né, por assim dizer. Mas é um filtro também de mercado global. Dependendo da demanda, o recrutador vai lá, filtra, eu só quero um profissional, sei lá, um arquiteto cloud da GCP, ou seja, da Google Cloud Provider, porque meu cliente usa 70% da solução deles. Então é um filtro que às vezes você não precisa ter nenhuma graduação e você já é chamado para essas propostas. Mas no mercado interno, a certificação geralmente ela nas empresas de TI meio, né, ela tem um peso, como é que eu vou falar, de especialista. Então, quando a empresa vai dar esse preterimento, ou seja, ela vai te priorizar em cima de um graduado, é porque o deadline está estourando, ela está com um contrato de um terceiro, ou seja, de um outro cliente que não é dela, e para ela não perder aquele contrato, ela está desesperada, queimando o caixa para resolver o problema e manter o contrato. Aí você é preterido nesses casos, porque você vai chegar lá como o cara que vai resolver o problema e resolveu, obviamente na sequência você ganha um chute na bunda, porque é aquela historinha do saber qual parafuso apertar, sabe? Não, tá certo. Aquele conto, é o mesmo caso. Vários. Não, e é interessante. E aí, quando depois você resolve, acabou o seu serviço. E eles tocam o barco. E na nossa área é muito comum isso daí, porque seria meio que por tarefa certas atividades, né? Então não tem como fugir muito disso, é uma realidade de mercado, infelizmente. E agora, dentro da própria área de TI, tá? Onde ela é mais valorizada do que a graduação das empresas nacionais? Olha, aí eu acho que é só nas empresas de TI fim, porque entra, já atravessando a resposta anterior, né? Entra no quesito de perfil especialista. Quando você não tem uma pessoa que tem lá os requerimentos absurdos de mercado, muitas vezes que o pessoal fala assim, eu quero um sênior ou especialista com 10 anos de experiência em uma única função. Porque a pessoa vai ter que morrer naquilo, né? O mercado é dinâmico e a pessoa é dinâmica, né? Mas, enfim, na visão de alguns tem que ser assim, né? Para você finalmente virar um especialista. Quando você não entra nesse perfil de 10 anos ou mais de experiência em um único segmento, a certificação, geralmente, ela completa essa lacuna. Então, aí a régua baixa, ou seja, 5 anos como generalista, mais alguma certificação top, você automaticamente é promovido em alguns processos como especialista. Entendi. Legal. Que, aliás, foi um dos motivos meio que eu também saí da área, né? Porque, efetivamente, eu já havia estudado e feito tanta coisa relacionada a isso que eu me cansei pura e simplesmente. Falei, não tenho mais como acompanhar, não dá, não dá. Não tenho dinheiro, não tenho saúde, não tenho mais vontade de seguir isso daí. É uma área maravilhosa, mas que é verdade. Eu acabei me tornando aquilo que eu não queria, que era ser especialista em ERP. Na realidade, não era isso que eu queria quando eu comecei. Eu não queria me tornar um especialista em ERP. Mas, aliada à minha formação acadêmica de bacharel de administração, não tinha muito para onde ir. Era exatamente essa ligação entre o generalismo da administração, né, e o ERP, o que é? É transformar todo esse generalismo em um software utilizável dentro da organização. Então aí complica. Excelente, né? Profissional, viu? Quem tiver, se você quiser voltar para o mercado, quem estiver procurando, eu indico, Henrique. Não, obrigado. Prefiro ficar na área do podcast agora. Meu caro, e agora falando, né, de certificações e mercado de trabalho, quais certificações você considera mais cobiçadas hoje? Assim, eu diria, principalmente, sempre falando sobre o mercado nacional, né, que é mais o nosso público-alvo. Tá. Olha, eu acho que a IA, porque está
na Hyper, né? Todo mundo quer IA, né? Hoje em dia a IA é tudo, né? É a solução para tudo, né? Muitos não sabem nem o que é, mas acham que a IA vai resolver. Cloud já baixou um pouco, né? Não está mais naquela Hyper. Um segundo item, eu acho que colocaria embaixo da IA seria o cientista ou engenheiro de dados, porque as empresas estão queimando muito caixa. Como é que eu vou falar? Na análise de dados, do que é da seguinte maneira: tem empresas que estão se mostrando lucrativas por investir nessa área, quando os engenheiros, cientistas de dados, por exemplo, traz insights, né, que estavam ali, mas ninguém tinha visto. Ou seja, eles acham algum padrão que permite à empresa desenvolver um novo produto ou explorar o mercado de alguma nova forma que até então não estava sendo visível, né? E alavanca os ganhos. Então essa área é uma área que o pessoal está queimando muito caixa. No final de 2014, foi no final do ano passado, de 2014, 2024, nossa, desculpa, 2024, no ano passado, por exemplo, a Nasdaq estava no LinkedIn, eu via todo dia, bombando, procurando engenheiro de dados. O que eles fizeram? Eles fizeram a mesma prática do Facebook de contratar o máximo possível engenheiro e cientista de dados para depois enxugar. Não sei se você acompanha mais. Cheguei a ler alguma coisa a respeito. O pessoal estava metendo pau no Facebook porque fez uma onda massiva de 10% do pessoal foi mandado embora. O layoff deles, né? Só que é o seguinte, a prática do Facebook era o quê? Eu vou contratar o máximo possível para evitar que caia na concorrência, certo? Porque eles têm que explorá-los. Ou usando termos de quem trabalhou lá, tá? Eu vou linkar, depois eu te mando um link também, se você quiser colocar na descrição do vídeo. Pode mandar, legal. Que é de uma ex-funcionária que falava o seguinte: o Facebook está contratando pessoas como se fosse figurinha de Pokémon. E a gente entra aqui na empresa e não tem o que fazer. A gente está sendo pago para ficar o semestre inteiro sem trabalhar. Mas por quê? Porque era para evitar que caísse na concorrência. Como aquelas empresas que compram outras empresas que são concorrentes para simplesmente descontinuá-las, para que elas não sejam efetivamente isso, concorrentes que peguem fatias de mercado deles. É triste, mas é uma prática do capitalismo. É uma prática do capitalismo que muitos usam, e não é só na área de TI, não. Então, sim, aí essa pessoa não tem muito como fugir disso. Justamente, essa pessoa ficava lá se matando, tentando ser produtiva e não conseguia, não tinha oportunidade. Mas aí depois, o que o Facebook fez? Foi lá e falou: agora a gente vai, usando o termo popular, separar o joio do trigo, ou seja, vamos peneirar aqueles que a gente acha que é o ouro fica, prata e cobre, devolve para o mercado. E foi os layoffs que eles fizeram, entendeu? Aconteceu mesmo, tá? Com a galera de cientista de dados, engenharia de dados, no final de 2024. Não ocorreu ainda o layoff. Então, está tendo uma grande demanda para essa galera, mas pode ser que essa demanda amanhã já mude. No próximo layoff, vai saturar o mercado e acabou. Essa galera realmente vai ser o mesmo fim desse pessoal do Facebook. E tem a área de cibersegurança. Mas funciona, né? É o que acontece. E a área de cibersegurança que no Brasil está engatinhando. Porque a mentalidade do empresariado, infelizmente, ela é que a TI como um todo, para muito empresário, é despesa e não uma facilidade, vamos colocar assim, investimento. Então, você tem aquele empresário que tem uma visão limitada, que é o seguinte: eu vou contratar uma equipe de segurança e é só isso que eu preciso. Só a equipe não vai dar conta. Outro que vai falar: não, eu vou investir em soluções de hardware de segurança, vou comprar um Cisco que já integra inteligência artificial na análise automática, que vai ser melhor que qualquer outra equipe. Se assim fosse, mesmo quem usa essas soluções não teria uma equipe à parte também. Então, exatamente. Você tem que ter os dois, entendeu? Só que assim, nem toda empresa tem capital para isso. E como as multas não são aplicadas ainda, LGPD, etc., não são aplicadas ainda a ferro e fogo, o governo ainda releva bastante, é uma área que, tá, no meu ponto de vista, tá? Por mais oportunidade que esteja, ela ainda não atingiu o seu ápice, ou seja, o seu potencial. Então, eu acho que para quem quer começar hoje, seja uma certificação, uma graduação, também seria uma área bastante interessante que vai ter bastante oportunidades no longo prazo. Sim. Que, aliás, né, é uma das tendências, porque é uma tecnologia que está se tornando cada vez mais complexa
E vamos dizer assim, ela se torna mais simples para o usuário, mas para o background ela se torna cada vez mais complexa. Então mais você precisa ter toda essa infraestrutura, né? Que, aliás, isso vai em relação à nossa próxima pergunta. Com o avanço da IA e da automação, né, como as certificações podem se adaptar a essas mudanças tecnológicas tão grandes que a gente vê nesse mercado de TI? Olha, a certificação, por sua natureza, né, que é de ter uma inspiração, quando você vai renovar, você sempre está renovando na última tecnologia de ponta que está disponível, né? Então, ela já automaticamente se adapta à demanda do mercado. Né? Ela vai te mostrar a tecnologia mais top que está disponível, como você vai abordar a nova realidade do mercado. E, assim, ela vai atualizar aquilo que você aprendeu, se você já é certificado, né? De 1 ou 2 anos atrás, que é o prazo máximo, geralmente 3 anos cada certificação, de forma que você continue relevante para o mercado. Por isso que eu acho que lá fora, que já caiu a ficha do mercado, o pessoal já teve esse sign, a gente aproveita mais. Aqui dentro o pessoal ainda não virou essa chave do tipo que a certificação sempre pede o cara mais atualizado, né? Não. E tem que ser, porque efetivamente a mudança nesse ecossistema ela é diária, então fica difícil você, sem esse tipo de investimento, tá em dia, né? Que, aliás, é um dos grandes problemas que eu vejo em relação à graduação, que ela não é somente uma questão de envolver mais a parte teórica do que a parte prática, mas também, principalmente, pela questão de que ela meio que fica estagnada no tempo. Né? Enquanto que uma certificação te obriga a estar continuamente correndo atrás das novidades, devido à celeridade do processo na área de TI, não tem como fugir disso. Ou seja, se o cara tiver querer ter sucesso na área de TI, ele tem que se preparar para se certificar e recertificar de tempos em tempos, não tem como fugir disso. Que, aliás, né, isso também entra na próxima questão. Qual a diferença entre obter uma certificação de um grande provedor de nuvem, por exemplo, né, vamos usar provedor de nuvem como exemplo, AWS, Azure, Google, e uma certificação mais genérica de TI, né, como era antigamente, por exemplo, um DBA, por exemplo? Certo. Olha, os filtros, eu acho que assim, os filtros, tanto LinkedIn quanto plataformas mais nichadas de TI, os filtros vão direto nas certificações de grandes players. Eu, pelo menos, nunca vi alguém falando assim, eu quero o certificado, sei lá, vou falar nome de empresas menores para não denegrir a imagem da empresa, né? Mas, enfim, se você não for um grande player, eu não vejo ninguém pedindo uma certificação menor de um cursinho qualquer que você possa fazer, ou um bootcamp que você possa fazer, entendeu? Os bootcamps são interessantes, essas outras certificações são interessantes para mostrar que você correu atrás de um conhecimento, às vezes que, vamos supor, não era seu foco no momento, mas você também tem aquele diferencial. Mas na hora que o recrutador está fazendo a seleção, eu não vejo nenhum. Eu nunca vi isso. Converso com vários recrutadores, eles pedem, às vezes, indicação, ou falam assim, Alexandre, a gente viu que tal vaga aqui não preenche para você, mas você tem alguém para indicar, tal. Já indiquei pessoas, por exemplo, lembra do Victor? O Victor já mandei ele para umas vagas de React, porque eu vi ele estudando React, né? Eu falei, o Victor tem uma vaga aqui, eu não sei se para você é interessante ou não, mas enfim, né? A gente vai indicando conhecidos, mas assim, eles pesam nos grandes players, eles não pegam esses daí, né? E Entendi. assim, as de menor porte servem para comprovar praticamente sua presença. Por exemplo, Bootcamp, Hackathon e derivado mostra que você sabe fazer aquilo que se propôs o evento e, no máximo, vai te aproximar de algo como um especialista, mas não vai te dar esse título. Tá? O especialista vai ser visto como o cara que tem a certificação top ou aquele cara que fez a pós. Esse é o grande diferencial, então, de você pegar uma certificação top, você seguir o plano de carreira, né, da certificação. Que, aliás, você montar o seu próprio plano de carreira. Isso, é porque tem um outro detalhe também, que eu esqueci de comentar. Os grandes players, eles têm dinâmicas diferentes. Vou pegar, por exemplo, Microsoft.
Vamos pegar meu caso, por exemplo, eu sou arquiteto cloud pela Google. Fui lá, fiz todos os exames, fiz toda uma bateria, acho que foi quase um semestre de treinamento, fazendo todos os testes práticos, enfim. Maratonei lá, consegui, mostrei meu conhecimento, fui reconhecido. Tenho lá a certificação da Google Cloud como o arquiteto. Eu não posso chegar na Microsoft e ir direto com uma certificação dessa. Mesmo que eu vou lá e fale assim, eu vou me inscrever nesses programas de voucher, ganho um voucher aqui para qualquer certificação, vou fazer a de cloud. Por quê? O que acontece? No fim, falando assim diretamente, sendo bem franco, se você é cloud numa nuvem, se você é um arquiteto numa nuvem, você é um arquiteto nas outras. O que vai mudar? Vai mudar o preço que cada um cobra, que você tem que ter isso em mente. Então é aí que você, como um arquiteto de soluções, entra em outro ponto, vai ver o que é melhor para o cliente. Então não é só você saber aplicar a solução em todos os ambientes, mas o que é melhor para o cliente. E os caminhos, que cada plataforma tem um caminho diferente, uma maneira diferente de fazer. Mas a base é a mesma. Então, se você sabe fazer em uma, você sabe fazer em todas. Mas eu não posso chegar na Microsoft e falar assim, eu quero fazer a prova de arquiteto e a Microsoft não vai me reconhecer. Por que a Microsoft não reconhece? Porque na hierarquia da Microsoft existe toda uma trilha que você tem que seguir. Então, você tem o nível Associate, que é o básico. Você vai fazer todos os cursos de Associate que eles falam, para somente, e toda a trilha, para somente depois você poder fazer a de arquiteto ou de engenheiro, enfim, que a pessoa escolher, para receber aquele título. Se você for direto nessa, eles não te dão título, por mais que você passe na prova. Entendi. Seriam como pré-requisitos, né? São pré-requisitos que têm que ser atendidos, como numa faculdade, né? Você tem que fazer antes, por exemplo, sei lá, administração de materiais 1, para depois fazer administração de materiais 2, por exemplo. Não tem como fugir disso, né? Você já comentou, e é uma coisa importante, né? A questão essa obrigatoriedade de renovação das certificações, né? Que ela ajuda ou atrapalha os profissionais. É óbvio que, do ponto de vista do profissional, isso atrapalha, porque é um investimento em tempo e dinheiro que ele vai perder em relação a isso, mas que, de outra forma, é impossível ele permanecer, vamos dizer, um especialista naquela área se ele não fizer essas renovações. Né? O mercado chama de relevante para o cargo, ou você não deu match, ou você não tem afinidade, né? Os termos que os recrutadores gostam de usar para mascarar, que é o quê? Você tem que estar atualizado com a última... É isso, né? Na verdade, usa termo pomposo para não falar uma coisa mais direta. Porque as pessoas adoram usar termos pomposos, cara. É tudo divertido. Então, assim, nossa, tudo em inglês, de preferência, dá uma impressão de que a coisa é mais importante do que ela é na verdade. De debate, né? Um excludente de debate. Uma pessoa com menor formação não vai conseguir acompanhar o ritmo da conversa, né? Mas, assim, ela atrapalha, eu acho que, assim, em 2 pontos. Um que é te obrigar, entre aspas, né, a se atualizar, que não é tanto, porque você já se você está trabalhando com aquilo, é rotina, então você mal vai escutar. Você está aprendendo coisas novas. Isso, mas se você, vamos supor, se é uma certificação que você fez lá nos primórdios, ou seja, há 2 anos atrás eu comecei uma determinada certificação que naquele momento era relevante, mas hoje eu estou atuando com outra coisa, mas eu quero manter essa certificação e eu não estou atuando com isso vai me exigir que eu pare ou dedique um certo tempo para me atualizar se eu tenho interesse em manter essa certificação. Então, isso, do meu ponto de vista, é negativo, entendeu? Por mais que você não esteja atuando naquilo, mas você quer manter o título, então você vai ter que parar para se atualizar e conseguir passar no exame. Além, é claro, que nem sempre, tá? Isso é uma crítica agora que eu vou fazer, que é que muito gestor, CEL, etc., enfim, diretoria, gosta de falar assim, mas tem muitos programas de bootcamp aí, muitos vouchers gratuitos, o pessoal reclama que o custo de certificação é alto. Só que é o seguinte, esses programas, eles geralmente atendem o quê? Mercados nichados. Por exemplo, a Oracle agora, ela tá investindo muito na parte de IA. E ela ofertou recentemente um voucher gratuito para quem quiser fazer uma certificação em vetorização de IA de forma a otimizar o treinamento para ser mais rápido, né? Não só o treinamento, como a execução de, por exemplo, soluções de RAG, chatbot, enfim, etc. E não dá para confundir essa certificação gratuita como perpétua. Então, o que acontece? Quem está pegando essa certificação e conseguiu passar no exame, vai ter lá seus 2 anos, eu não lembro agora qual é a durabilidade, se é 1 ano e meio, se é 2, se é 3, enfim. Mas, se a pessoa quiser renovar, ela vai ter que pagar. Então, ela pode ter conseguido o voucher inicial gratuito, mas a renovação não é.
Aí, mais uma coisa, isso varia de cada player. Por exemplo, a Microsoft, se não me engano, ela te dá um exame gratuito de renovação. Então, se você vai para renovar, você não tem custo. Mas isso pode mudar. Eu estou falando, cada player é uma regra, né? Então vale de cada um. E as regras mudam a todo instante. Natural. Muda toda hora, né? Então, eu acho que nesse ponto, o interessante, o bom é que você facilita tanto para o RH quanto para as empresas de ver, que é o que você comentou, né? Um cara relevante, né, para o mercado. Sim. Que, aliás, é uma coisa que vem agora ao encontro da próxima pergunta, né? Porque ainda tem muita gente que pensa dessa forma. O que você acha da tendência de aprendizado autodidata? É possível crescer na carreira sem certificações ou diploma? Antes de você responder, eu vou te falar. Eu comecei a ser como autodidata na área de TI, mas estamos falando de alguma coisa que aconteceu lá nos primórdios dos anos 80, meu querido. É outro universo. Eu sou do tempo do DOS, eu sou do tempo de, por exemplo, de Base, né? Umas coisas assim que você não tinha naquele tempo, meu amigo. Não existia um profissionalismo na área de TI como é hoje. Não eram carreiras. O que existiam eram interessados que usavam aquilo lá, geralmente como meio para atingir um objetivo, e a partir de gostar ou não, você seguia na carreira, aprendendo mais de forma essencialmente autodidata. Até o momento em que o mercado exigiu que as pessoas tivessem um conhecimento mais sólido, né? Mas mesmo assim ainda existem pessoas hoje que por uma questão de ou não ter recursos ou tudo mais, elas acham, né, que é possível crescer usando aprendizagem autodidata, né, e mesmo assim não ter uma certificação de diploma. Você acha que isso ainda é possível no mercado de hoje? Olha, é mais limitado, vou colocar assim, entendeu? Eu, assim, eu reconheço o autodidatismo, que é o exemplo que eu falei lá em cima, por exemplo. Eu não preciso esperar, por exemplo, uma pós para me estudar sobre TOGAF. Eu não preciso esperar uma pós para me estudar sobre outros frameworks corporativos. É a demanda do cliente. O cliente entra em contato comigo e fala assim, olha, eu tenho tais requerimentos. Aí eu olho lá, eu bato 70%, 80%. Eu chego para o cliente e falo, olha, eu só tenho 70%, 80% de aderência. Mas esses outros itens aqui, no decorrer do percurso, eu consigo aprender e a gente chega na solução final que você quer. É interessante para você? Se o cliente achar que é interessante, a gente segue junto. Se não, ele que vai garimpar no mercado alguém de 100% de aderência. O que é quase como ganhar na loteria, né? Porque o que é o 100%? É praticamente impossível. Porque o que é o 100% de aderência? Vamos lá. Como arquiteto de solução dá para... É o recém-formado com 15 anos de experiência. Não é só isso. Porque, assim, se você colocar lá no Google, vamos lá, você coloca lá no Google a seguinte pergunta, até para quem é leigo for lá pesquisar. Quantas linguagens de programação foram criadas até hoje? Óbvio, não é porque uma linguagem de programação foi criada que ela é útil ou que ela ainda é utilizada, tá? Mas já existe mais de 1000 que foram criadas até hoje. Tudo bem, a gente só usa no máximo 10, 20, mas existe mais de 1000. Essas 10, 20 já formam uma pluralidade enorme de combinações. E aí a gente entra no fora soluções e ferramentas, tá? Quando você junta isso, aí você pega um arquiteto de solução para definir a stack que vai seguir determinado produto, o que o arquiteto vai fazer? Ele vai se especializar em alguma coisa, porque ele não consegue aprender tudo, é impossível. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém, nenhum outro arquiteto. Participo de vários grupos de arquitetos para aprender com eles também, porque a gente nunca sabe tudo, né? Eu sigo aquela máxima socrática do só sei que nada sei, né? Aí, é uma ótima prática, porque você está sempre aprendendo. Isso é que é. Sim. Quando você acha que já sabe, meu amigo, aí você... Justamente. Desculpa, aí você vai vendo como que os outros resolveram determinados problemas e fala, nossa, que da hora, né? Eu não tinha pensado nisso. E aí cada um arquiteto vai procurar uma certa linha, uma certa ramificação. Ou seja, ele vai procurar, olha, eu vou pegar essa ferramenta como parte do meu stack padrão. Eu vou pegar esse framework como parte do meu stack padrão. E assim ele monta como se fosse um erário ideológico, vamos colocar assim, mas no caso de que a gente, na informática a gente chama de stack de tecnologias. Tá. E no mercado de TI tem uma prática que acho que a gestão, enfim, porque gestores geralmente andam com outros gestores, né, tem um círculo mais restrito, né? Aí eles vão falar com o pessoal de construção, por exemplo, que fala o seguinte: olha, arquiteto é aquele cara que vem e rouba a empresa. Ele vem, aí ele
monta aquela ideia do prédio perfeito, aquela casa perfeita, monta aquela maquetezinha que os ricos vêm e se deslumbram e pagam horrores. Só que aí a gente já corta o barato. Ele é entregar a planta, a maquete, o CAD, chuta a bunda do cara e manda o engenheiro se virar. O que o engenheiro vai fazer? O engenheiro, no máximo, vai tocar o projeto do arquiteto, isso na área civil, tá? E vai fazer cortes para adaptar o orçamento. Ele não vai ficar montando, eu vou remover essa coluna do arquiteto aqui, vou fazer algo mais mirabolante. Não vai. Ele não vai mexer no design. E ele aí, vai tentar fazer aquele design surgir, né, se materializar. Pode não ser da melhor forma, mas é o que ele vai tentar fazer. É a tarefa dele. Aí o que acontece? Tem muita empresa de TI que segue por essa metodologia. E aí, num primeiro momento, você está lá na reunião. O nosso produto vai ter que atender X clientes. O acesso não pode ser menor do que tantos milissegundos. Tem que ter um banco de dados de no máximo tanto. A gente tem um orçamento de tanto. Enfim, você tem todos os requerimentos. Você, como arquiteto, vai começar a limitar a coisa. Você tem lá um leque de opções e vai limitando, principalmente de acordo com o orçamento, né, do cliente, e vai chegar num stack que é o que você vai falar para o cliente. Olha, então, para esse tipo aqui, o ideal, segundo os meus conhecimentos, seria a gente seguir por essa linha, com essa tecnologia, essa solução, etc. Aí, geralmente, no caso de consultoria, o que o pessoal pede? Pede 2 ou 3 stacks e depois chuta a sua bunda. Fala assim, tá bom, agora a gente vai colocar o nosso engenheiro aqui para tacar o projeto. Só que TI é diferente, né? TI, todo dia tem uma feature nova para resolver, tem um bug para resolver, tem uma incompatibilidade que surge, e aí você não tem mais o arquiteto original porque você chuta um cara. E aí o mercado começa a garimpar, fica lá 6 meses, eu já vi casos de 1 ou 2 anos, o projeto lá estagnado, só apagando incêndio, e aí aquele momento a gente sabe de desastres em empresas ocasionados por esse tipo de mentalidade, né? Que a diretoria ou acionista pega e fala, é o seguinte, já gastamos horrores nisso daí, das duas uma. Ou você vai fazer acontecer agora, ou a gente vai dar isso daí como queima de caixa, dinheiro perdido, né? E faz a dança da cadeira da gestão. Mas por quê? Porque despachou quem tinha a visão daquela stack e conseguiria adaptar rápido. E não conseguiu achar ninguém igual, porque cada um vai se especializar numa coisa. Então, mas isso é exatamente um dos focos que eu sempre digo no podcast, né? Principalmente a questão dos CEOs com visão estreita, entende? Um CEO, por exemplo, hoje, e é notório, né, depois da pandemia, tanta gente trabalhando em home office, e depois hoje as empresas querem que você retorne para o presencial. Meu querido, aí eu te pergunto, para quê? Por quê? Simplesmente muitos CEOs têm aquela visão estreita, né, de 100 ou mais anos atrás, onde eles não são capazes de mensurar, eles não são capazes de mensurar o desempenho para o resultado. Eles acham que o resultado só existe se você estiver lá presencialmente, batendo o seu cartão. Cara, isso parece coisa como... nossa, poxa, é tão mais simples e seria tão mais vantajoso do ponto de vista econômico para as organizações, inclusive, se eles capacitassem seus dirigentes, seus executivos, para mensurar resultados. Ou seja, você tem resultado, ótimo, tá? Quanto tempo você levou, quanto você gastou, etc. Tudo isso tem que ser mensurado, mas é por aí, é pelo resultado. Não é pela carga horária, não é por outras razões, vamos dizer assim, como eu falei, outras razões que deram muito certo no século XX, mas que hoje, infelizmente, já não... Pegando essa sua resposta agora, esse exemplo que você citou, e da pergunta, né, sobre o autodidata, né? Se você pegar a formação de muitos seu, que o cara já tem pós, etc., tem MBA, alguns raros, mas tem pós-doc, enfim, alguns casos, né, não todos. Mas, enfim, às vezes você vê o cara querendo fazer um microgerenciamento e você pergunta pro cara, mas no após, você não viu que tem determinada métrica que poderia ser aplicada para mensurar o resultado no home office? E o cara nem lembra daquilo, entendeu? O cara meio que, tipo assim, correu a formação e... Faltei naquele dia. Faltei naquele dia. Tava no bar bebendo com a galera. Exatamente. Que, aliás, é uma coisa interessante, né? Que é a próxima questão. Para quem já tem um diploma, vale a pena investir em certificações
ou um mestrado seria mais vantajoso? Porque aí a gente estava falando desses CIOs, e aí entra essa questão, né, do mestrado e vamos dizer, do glamour de ter um mestrado, que dirá então de um doutorado, né? Quando a maior parte das organizações se esquece que isso é mais voltado efetivamente para o mercado acadêmico do que propriamente para o mercado prático, né? O que você acha dessa questão? Aí eu vou voltar lá para o termo coringa, né, o politicamente correto, que é depende, né? Ou parecendo o tiozinho do filme do Poço, né? Sabe quando ele ficava, é óbvio? Então a resposta o é óbvio dele é para quando você vai fazer apresentação, tudo depende. Depende do orçamento, depende das condições, etc. Né? Mas enfim, na nossa questão aqui é o que você já matou, que é o quê? Um mestrado eu vejo também como mais focado para quem quer ir para docência, meio acadêmico, etc. Mas tem seu valor também. Claro, todo conhecimento você falar é válido. Você é um especialista plus, não colocar tipo assim, porque você tem um mestrado. Você se especializou em algo que te torna único no mercado. Me lembra até um tempo que eu passei na Universidade Federal, mas não era curso de TI, tá? Então por isso que eu não coloco no histórico que eu tinha um docente que falava o seguinte: estou entediado. Eu já tenho N pós, e o que me salvou de não sair da docência foi o pós-doc. E isso foi quando eu entrei. Tá? No meio do curso, ou seja, uns 2 anos, porque teve também 2 anos de greve, etc., mais para frente, esse docente já estava falando o seguinte: estou entediado novamente. O que era meu pós-doc, que eu era o único, já tem muita gente fazendo, não vale mais nada. Para você ver quase que nem o Oscar. Ou seja, um mestrado, um doutorado acaba sendo como um Oscar para um ator, né? Um diferencial. Sim, é um diferencial. Passa muito de um título, né? Para quando você é o único cara que tem aquilo que você fala assim, olha, vou me disputar a peso de ouro. Mas no momento que começa a ser abundante no mercado, você é só mais um, né? Então, assim, eu acho que se o foco da pessoa ela não é ir para o meio acadêmico, e ela não vê que tem crescimento como especialista no mestrado que ela possa querer seguir, a certificação pode trazer um retorno muito mais rápido para ela financeiramente e também capacitalmente, né? Porque ela vai estar lidando com tecnologias de ponta e ser mais disputada no mercado. Não, tá certo. Isso é uma visão que realmente o candidato que está querendo montar uma carreira de sucesso precisa levar em consideração. Sim. Né? E uma coisa que você já comentou, né? E como nós estamos aí falando agora de autodidatismo e formalidade em TI, né, e você já comentou bastante sobre os bootcamps, né, e os cursos online, que hoje cresceram demasiadamente. Como você vê o futuro da educação formal em TI? Ou seja, né, o futuro da educação em TI na graduação e nas certificações? Olha, Bootcamp, Bootcamp eu vou compartilhar uma crítica para vai ser tipo assim, a base para desenrolar a ideia. No Bootcamp você vê muita reclamação do pessoal falar o seguinte: o professor, o docente que estava ali dando a aula, não tem didática nenhuma. Geralmente, quando você vai ver o perfil dessa pessoa fazendo esse tipo de reclamação, você vai ver que ela também não tem uma graduação, porque ela justamente nunca foi numa faculdade para ver que muitos docentes também não têm didática. Mas por que isso, né? Porque não é requerimento da docência que você tenha feito magistério. Não é requerimento da docência que você tenha feito, por exemplo, pedagogia. O requerimento da docência... pré-requisitos. O requerimento da docência é que você tenha concluído uma graduação da área que você quer lecionar, por exemplo. E aí, o que acontece? A pessoa pode ir lá falar, como acontece muito nos bootcamps, sobre algo que ela tem experiência, mas ela não tem aquela didática de transmitir o conhecimento. Então ela pode ser um excelente profissional na área dela, dominar os problemas, resolver rápido, etc. Mas para lecionar, infelizmente, ela deixa a desejar, entendeu? Isso acontece muito no bootcamp, isso acontece muito na faculdade. E aí sim, agora vou entrando no ponto da educação formal, eu vejo que a educação formal a gente está tendo como é que eu vou falar? Tem um gap que muito empresário fala o seguinte, que a educação do Brasil é de péssima qualidade. A questão, eu acho que não é só a péssima qualidade, a questão, eu acho que é o mercado como um todo. Porque, como é que eu vou
vamos formar mais uma base, por exemplo. Eu tive a oportunidade de participar de um treinamento que era o primeiro semestre, acho que é isso, é o primeiro semestre do curso de Ciências de Computação de Harvard. É um curso online que qualquer um pode participar, tá? Sim, sim. Às vezes abre inscrição, às vezes está aberto ao público em geral, enfim, mas eu fiz quando você já tem uma bagagem que você passou, no caso, por exemplo, passou por diversas IES, né, ou seja, instituição de ensino superior, ou seja, você sabe, por exemplo, passei pelo Mackenzie, você sabe como é que é o nível de ensino do que é considerado uma faculdade top, passei pela Federal também, você sabe que o pessoal fala, não, mas a universidade pública é a mais top de todas, eu vou te falar, nenhuma é. Se você pegar essas aulas de Harvard, que eu tive acesso, é gravado, você acessa até os vídeos no YouTube, e comparar com os cursos que são mestrados aqui no Brasil, você fica triste da qualidade do ensino. Então aí você dá valor até certo ponto, claro, porque não é só isso, tá? É uma ressalva, tá? Porque senão o pessoal deturpa, né? Faz aquele recorte só do trecho que convém, que a graduação deixa muito a desejar. Mas por quê? Porque se você quiser ofertar uma graduação do nível Harvard, daí para cima, você não vai conseguir cobrar barato. Se você não vai cobrar barato, você não vai atender o mercado como um todo. Vão ser poucos que conseguem pagar. E se são poucos que conseguem pagar, você não vai formar o que a demanda exige. Enfim, uma coisa leva a outra. Né? E vai acabar numa situação até pior do que a atual, né? Isso. Então, assim, as formações hoje, mesmo que seja do formato genérico, eu acho que elas também pecam num quesito de... Como é que eu posso falar? De estar estagnada. Por exemplo, na minha graduação eu tive muitas disciplinas que você olhava a bibliografia ou a data das aulas, foram aulas gravadas de 2, 3 anos atrás, sendo que a tecnologia está aí se atualizando constantemente. Nossa. Então eu acho que nesse ponto as instituições de ensino que se renovarem, conseguindo entregar um valor mais atualizado, elas tendem a se destacar, elas tendem a formar um profissional mais qualificado. Mas isso também, como é que eu vou falar, não é algo novo. Eu tô, como o pessoal fala assim, chovendo no molhado, né? Porque você vê que para cargos... Mas é uma realidade. É uma realidade, né? Você vê que para cargos, por exemplo, mais de gestão, diretoria e afins, por exemplo, eles vão valorar o seu currículo na graduação dos seguintes pontos. Você fez o quê? Você fez uma USP? Você fez uma FGV de pós? E isso tem um peso maior porque são duas coisas que essas graduações tidas como elite, né, por assim dizer, vão ofertar. Primeiro, não é acessível a todos. A qualidade tem um certo diferencial. Tem uma qualidade maior, né? Vamos colocar tipo assim, maior do que qualquer outro curso, ou que nem os professores de federal gostavam de marginalizar as outras instituições de preços mais baratos, Unisquina, né? Vão ter uma qualidade maior do que uma Unisquina. Mas não é só isso. Muitos dos que estão nesse nicho de ter acesso a esse tipo de educação são pessoas já de alto poder aquisitivo. Então, ali você já cria uma rede de relacionamentos que vai valer mais do que qualquer LinkedIn, do que qualquer QI, e por aí vai. É muito mais fácil você, por exemplo, ter feito um curso, uma pós, uma FGV, vamos dar um exemplo, um cara que já é filho de um empresário milionário, e aquele cara fala, pô, me lembrei de fulano, que apesar dele ser pobre, ele dava conta do serviço. Ele te chamava porque te chamava um cara com N certificações ou N qualificações. Não, e uma coisa, né, que a gente nunca pode esquecer disso é que isso era uma coisa que, porque eu fui professor universitário na década de 90, uma coisa que o diretor falava, né, e outros mestres na época era, quem faz a faculdade é o aluno. Sim, uma coisa que muita gente esquece, né, e nós sabemos que a grande maioria está ali só por estar. Né, só porque eles querem o tal do canudo, quando na realidade eles estão perdendo uma enorme chance, né, uma enorme chance de adquirir conhecimento e, ao adquirir conhecimento, exigir mais do sistema de ensino e, com isso, melhorar também a sua performance, coisa que infelizmente não acontece. Exato, é um círculo virtuoso que não ocorre e que aí também não é culpa somente de um ou do outro. Mas aí você comentou uma coisa muito importante, né? A questão do poder aquisitivo, meu caro. Desculpe, mas
Não é todo mundo que nasceu em berço de ouro, aliás, são poucos. Então, na realidade, você precisa ter aquilo em mente. O que eu posso fazer de melhor com os recursos que eu tenho? Né? Então, uma das coisas que eu imagino é não sair por aí fazendo N certificações à torta e à direito, sem ter um planejamento bem realizado, como você comentou, né, para fazer o seu dinheiro render e dar um retorno efetivo em relação a isso. Né? E aí entra uma questão que seria assim, para alguém começando, bem no início da área de tecnologia, qual caminho você recomendaria? Certificação ou a faculdade primeiro? O que você acha? Aí eu diria o seguinte, elas não são excludentes, elas são complementares, tá? Sim, e você já como deixou isso bem claro. quem está começando, eu vou colocar da seguinte maneira, pegando um gancho que você falou, nem todo mundo nasceu em berço de ouro, tá? Então vamos pegar a nossa realidade, a realidade dos 99%, né? A pessoa que está começando, ela está procurando o primeiro emprego, ela não tem grana. Se ela já está procurando um emprego, ela está procurando primeiro sobreviver, né? Porque o salário mínimo você não vive, você sobrevive mal ainda. Tá? Mal e porcamente, É. E mesmo se na área de TI, o mercado está com uma ideia de prostituição de lei não reverso que já não está compensando, no meu ponto de vista, não está compensando tanto. Por isso que eu foco mais no mercado global, né? Então, se a pessoa está começando agora e ela está sem dinheiro nem nada, eu recomendaria o seguinte: procura a sua graduação que for mais acessível pela linha que você definiu, né, que a gente vem comentando até agora, batendo martelo, que é o quê? Faça o seu plano de carreira, né? Veja uma linha que você quer seguir, veja o que vai te direcionar para aquele fim, né? E aproveite essas promoções de vouchers que aparecem de tempos em tempos dos grandes players para também se certificar concomitantemente, né? Como eu disse, não é excludente, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, óbvio. O pessoal vai falar assim, mas eu estou fazendo a graduação, eu consegui o estágio, aonde eu vou arrumar tempo para fazer a certificação? Cara, essa é a realidade nossa. Infelizmente, é isso. Você vai ter que dar um jeito. Você vai ter que, igual o professor meu falava na faculdade, o pessoal falava, eu já trabalho, tem um monte de trabalho para fazer, qual tempo que eu vou fazer isso? O professor ironizava, né? O que você faz da meia-noite da manhã? É mais ou menos isso. Então, mas aí entra uma questão que vai, assim, direto na próxima. Existem erros comuns que as pessoas cometem ao buscar certificações? Alguma dica para evitar esses erros? Uma vez que o tempo é escasso, os recursos financeiros são escassos, o que o indivíduo precisa fazer para direcionar melhor essa questão do investimento em certificações? Olha, o maior erro que eu vejo é o pessoal entrando nesses programas para conseguir os vouchers, consegue os vouchers, mas assim, entra no que você falou, tipo, tá ali pelo certificado, não pelo aprendizado. Só que se esquece que a certificação é prática. Ela vai te cobrar mais do que a faculdade. Quanto hoje, na graduação que. É o que a gente pegou, por exemplo, na pós, que é o top lá, que a pessoa vai ter. Vamos lá. A pós fala, eu te preparo para certificação. Você já vê um nível que é uma certificação daí. Então, é meio que óbvio uma coisa. Não, tá certo, tá certo. Ou seja, pense bem, escolha bem o que você quer fazer no seu plano de carreira e invista nisso. Sim. Aí tem gente e aí, meia-noite às 6 vai valer a pena, porque do contrário, não. Justamente. Aí tem gente que não faz, às vezes, nenhum exercício da certificação, que é um exercício prático, que, vamos lá, de 10 exercícios, geralmente 1 ou 2 caem na prova, tá? Então, nos exercícios práticos. Então, se você se deu o trabalho de fazer todos, você já tem ali 2 questões que você vai acertar. As provas geralmente são de 50 a 90 questões, tá? Para quem nunca fez uma certificação. De 1h30 ou mais, dependendo do nível da certificação. E aí o pessoal queima essas oportunidades. Ela fala, eu fiz um cursinho ali correndo, respondi de qualquer jeito, consegui a média, porque durante o curso a média é 50%, tá? Mas na hora de fazer a certificação, geralmente é 70% a 90% para passar. Olha como é que muda a régua. Então, no curso, para ganhar o voucher, você até consegue passar batido, mas na certificação você não vai passar, filho. Pode ter certeza disso. Você não vai passar com esse índice, não. É verdade. Então... Que, aliás, né, aí entra assim, ó, antes de mais nada, antes de entrarmos nisso, eu só tenho a te agradecer, Alexandre, porque isso foi uma aula. As pessoas que assistirem,
Não? As pessoas que assistirem esse nosso podcast de hoje vão ter literalmente uma aula de direcionamento de carreira na área de TI. Isso é muito importante. Eu te agradeço imensamente a tua participação aqui conosco e ajudando-nos com tudo isso. E aí, ó, né, se pudesse dar um único conselho para alguém que quer se destacar no mercado de TI, qual seria esse último conselho? Goste e não pare de estudar, é isso. Porque se você não gosta de estudar e quer ir para a área de TI, você vai sofrer. Vai sofrer e muito, porque é uma área, como a gente comentou, que exige quase mais do que a própria área de medicina. Sim. Então, meu querido, tenha em mente, né, o que você quer da sua vida como carreira profissional antes de entrar nessa área. É glamurosa, é divertida, parece ficção científica. Sim, parece tudo isso. Mas ela vai te exigir coisas que você nem imagina e atitudes que você talvez não tenha e talvez não tenha disposição de tê-las, porque a gente sabe que, infelizmente, a maior parte da população mundial é adepta da lei do menor esforço. E em TI, lei do menor esforço não funciona. Não vira. Bom, Ale, como eu falei, foi incrível, extraordinária, né? Eu adoraria mais adiante fazer alguma outra direcionada, né, para um foco específico e tudo mais. Uhum. O convite fica aberto para você, meu querido. E quais seriam as tuas últimas palavras do nosso podcast de hoje? Porque eu já falei as minhas, praticamente. Depois só tenho que dar um recadinho no final. Olha, eu diria o seguinte: se você gosta, para quem estiver assistindo a gente, se você gosta de TI, ama de paixão, né, a área, investe, que é uma área promissora, tá? É difícil de entrar, tá? Não vou falar que é fácil, é difícil de você entrar. Para quem está começando, parece assim um abismo grande, mas assim, te recompensa. E você tem que ter uma mente aberta, porque o mercado é muito dinâmico. Eu estava lendo recentemente, inventaram uma profissão agora de gestor de IA. Eu olhei e falei, nossa, gestor de IA, li essa matéria essa semana. O que um gestor de IA faz, né? Tá na modinha lá dos Estados Unidos. É grande da questão. O que um gestor de IA faz? Ele faz o que um engenheiro de IA faz, só que assim, fragmentado. A direção dele é o quê? É configurar o RAG, uma IA de RAG, e fazer chatbot. Então, ou seja, é um jeito de você pagar menos um engenheiro, pagar menos que um engenheiro para uma outra profissão. Então, existe muita segmentação. Você cria uma profissão. Você cria uma ramificação. É o grande problema de não ser uma profissão regulamentada. TI não é uma profissão regulamentada. Em parte, isso é bom, porque possibilita que N pessoas de diversas áreas diferentes, como foi o meu caso, na área de administração, entrasse e tudo mais, mas, ao mesmo tempo, te gera essas limitações, né? Te gera essas limitações. E para quem está ainda assim na reclamação de o mercado não está pagando bem, entenda uma coisa, não existe só o mercado nacional, existe o internacional, tá? E aqui eu vou jogar o ouro aqui, tá? No mercado internacional existe uma convenção, vamos colocar assim, que é o quê? Não pagar mais do que $50 hora. Então, quando você chega nesse nível, tá? Você não vai chegar ganhando esse nível. Geralmente eles vão pagar 25, 35. Aí depois que você fez uma entrega, você entregou um projeto, eles vão aumentando, mas não passa de 50, tá? Porque é xenofobia na cara de pau. Porque o quê? Na reunião você vai ver o gestor falando o seguinte: é bom contratar esse pessoal de país subdesenvolvido, que eles custam menos do que 2 funcionários de McDonald's. Por quê? O funcionário de McDonald's lá fora custa de $12 a $25 a hora, dependendo da cidade. Uma cidade interior, que é pequena, $12. Um grande centro, $25. Se o cara está te pagando 50, que é o top que eles colocam como teto, você está como 2 funcionários do McDonald's. Sendo que lá dentro, se você for um nativo, lá dentro eles estão pagando 100, 150. Mas você não vai conseguir ganhar isso, tá? E é bem coerente, porque a gente sabe que o mercado de TI hoje em dia, principalmente internacional, está lotado de gente da Índia, né? Então e obviamente eles ganham, é isso que você falou. Então, mas é um ponto bem interessante, porque o grande segredo. Sim, conclui. Tá.
E aí, quem for procurar vaga, não se atente num seguinte detalhe. Tem as vagas que são determinadas Latam, que no primeiro momento vai falar, nossa, olha que bonito, né? Latinoamérica, são as vagas direto para mim. Na verdade é o seguinte, essas vagas vão pagar menos, tá? Essas você dificilmente vai chegar nos $50, porque é o quê? Esses países têm uma moeda mais tão fraca que a gente pode pagar menos que eles vão aceitar. Então você tem que procurar vaga global, não Latam. Assim, não que você descarte. Se você não tem outra opção, você vai no Latam fazer o quê? Você não tem outra opção. Claro, é aquilo ali. Melhor do que Cada não um sabe onde dá lá perto. Melhor fazer nada. Mas se você conseguir pegar uma global, a global ela vai ter que disputar com moeda forte. Ela vai ter que disputar com euro, libra esterlina, e aí eles vão chegar nos $50. Então essa é a dica de ouro que eu deixo aí pra galera. Isso valeu muito, porque na realidade você tocou num ponto-chave que a gente tem que levar em consideração. Ali você está fazendo um trabalho, está sendo remunerado em dólares, mas os $50 máximos que você alcance vão ter um poder aquisitivo aqui dentro do Brasil maior do que talvez teriam, obviamente, maior do que teriam em qualquer país europeu, né? Então, temos que levar tudo em consideração, porque aquilo lá não é o quanto se ganha, mas o quanto vale o teu ganho em relação à economia doméstica, para realmente valer a pena você fazer ou não determinada atividade. Então, quem tem ideia de permanecer no mercado interno de trabalho precisa ter um tipo de pensamento. Quem tem a ideia de ir para um mercado externo tem que ter outro tipo de pensamento. Isso Sim. Não tenho o que tirar nem pôr. Ale, muito obrigado, meu caro. E agora eu vou dar um último recadinho aqui para os nossos amigos, né? Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube. Dê-nos seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!